Olá, Vivência Cerrado, tudo bem? Você que nos acompanha nesses 8 anos de jornalismo feito com muito profissionalismo para cada tocantinense, chegando por aqui com mais uma edição daquele programa preferido, predileto, da política tocantinense, dos cidadãos que adoram entender aí os movimentos dos personagens políticos tocantins. Cheguei por cá com mais um de frente com o Maju. E hoje o papo é dos bons, estou esperando ele, já tem uns anos aí que eu estou esperando, e ele veio. Ele que é filho da dona Gilda Gomes e do saudoso Zé Gomes, é fácil, muita gente já vai saber, né? Esposo da Arlinda Carla, pai, avô, botafoguense roxo, daquele de botar a camisa e tudo. Nas horas vagas, cantor, compositor, arrisca escrever umas letras aí para os amigos políticos aí nas campanhas e também adora cozinhar aí uma feijoada, né, um chambarizinho ali, uma buchada. E essa sei que vocês não sabiam, porque eu também não sabia. Já foi professor de educação física, jogador de handebol, olha só, gente, quem diria, hein? De vereador a senador, chamado aí de bombeiro nacional. Ele que, segundo dizem por aí, se tivesse nascido na época, Caim e Abel não tinha nem brigado. De frente comigo hoje, senador Eduardo Gomes. Senador, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Maju? E aí? Acabou me pegando mesmo, né? Estou aqui de frente com o Maju, mas com uma vantagem, né? A gente sempre teve de frente a frente, discutindo as coisas do Tocantins, conversando. Então, fico muito à vontade, porque sei que aqui nesse espaço a gente pode ir um pouquinho além da política, conversar sobre civilidade, conversar sobre amizade, Isso é verdade. conversar com coisas que vão além do calendário eleitoral. Graças a Deus. Falando de amizade, senador, conta um segredinho aqui pra gente. Como é que faz para conseguir ser amigo do Caetano e do Bolsonaro? É Qual a só, façanha? primeiro, procurar para ver se tem alguma proibição. Não tem, e aí a gente faz um acordo. Um não governa, o outro não canta. A gente precisa defender as nossas teses respeitando as pessoas e assim, a gente sempre tocou a nossa vida política dessa forma, porque é a mesma forma que a gente toca a nossa vida pessoal. Sempre priorizando a possibilidade de ser amigo e, quando não dá para ser amigo, pelo menos respeitar as pessoas. Eu quero conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades que eu tenho sobre você, porque como você está há muitos anos na política, muita gente acha que já sabe tudo, mas não é bem assim. E aí, Eduardo, uma coisa que eu sempre quis te perguntar, e creio que quem está assistindo também, você é filho do Zé Gomes, da dona Gilda, minha querida amiga, que completou agora 85 anos, né? Qual foi o maior aprendizado que você teve com o Zé Gomes? Convivência, meu pai sempre foi uma pessoa muito extrovertida, mas sempre fez a opção por dar conhecimento aos filhos. Era muito viajador, viajava demais, trabalhava correndo, era característica do trabalho dele. A minha mãe sempre naquela figura central ali da criação, mas um irmão meio que criando o outro também. Então, E nós cada um nasceu no estado, né? sete irmãos, né? 5 nasceram em estados diferentes, 3 nasceram em Sergipe, que é o meu caso, do Irã e do Luiz. O Roberto é mineiro, o Paulinho é baiano, a Cássia é paranaense e o André é carioca, nosso vice-prefeito. Então a gente sempre, um irmão sempre meio que cuidou do outro, mas a casa sempre cheia. Acho que esse é um legado que a gente leva da família, de respeitar as pessoas, independente de corrente política, independente de opção política, e a vida é muito mais ampla do que isso. Então a gente sempre respeitou as pessoas e sempre teve a casa cheia. Sempre Bacana. privilegiou as amizades e o respeito. Esse ex-professor de educação física aqui, que eu não sabia dessa Estou sua área, voltando à forma, estou voltando à forma, estou mais leve já. tá certo. Aos 20 anos, então, Everaldo Barros, então prefeito de Xambioá, te convida para ser secretário de Cultura lá na cidade. E daí para lá teve essa experiência, depois você andou carregando umas pastinhas aí do senador João Ribeiro. Qual a diferença do Eduardo que carregou a pasta do João Ribeiro para o senador da República hoje? Bom, ainda bem que é uma escola espetacular, né? O Everaldo Barros, um político que foi um grande prefeito de Xambioá, deputado estadual, 5 mandatos, sempre lutou pela divisão, assim como nós todos, liderados pelo então deputado federal Siqueira Campos. E o João Ribeiro, ali, lutando como prefeito de Araguaína, deputado estadual em Goiás, participei dessa campanha com ele, e depois também dando lição de humildade, de amizade, de trabalho. A grande vantagem, Maju, é que hoje eu estaria na mesma posição com eles com o maior orgulho. Então não há diferença nenhuma entre o senador e aquele que participou,
Até porque, em política, a gente precisa saber que a nossa participação não depende de cargo, depende de respeito, independente do lugar que você estiver. As pessoas que trabalham comigo trabalham já há mais de 30 anos, somos todos amigos. Então, assim, eu acho que essa tranquilidade de entender que os cargos passam, né? Muita gente pega um diploma e não olha direitinho o prazo de validade, mas o TRE, quando entrega para a gente um diploma de vereador, de prefeito, de deputado, de senador, se olhar bem direitinho, ali tem uma data do início e do término do mandato. E o Everaldo, curiosamente, trabalha com você hoje, atualmente? Trabalha, é um conselheiro, é um amigo, uma pessoa querida por todos. Tenho muito orgulho de estar junto com todos aqueles que estiveram desde o começo e também da nossa relação com os adversários, que é importante também. Quando a gente tem essa decisão de participar da vida pública com respeito, isso acontece com muita tranquilidade. Tenho entre os meus amigos pessoais muitos que não caminham comigo politicamente, mas que eu respeito, que me respeitam, e a gente vai tocando. Entendi. Aí o secretário virou vereador em Palmas, que foi um movimento, assim, inédito, principalmente para a política na época, né, Eduardo? E aí, Câmara de Palmas, depois outro movimento inédito, direto para a Câmara Federal, deputado federal, né? E depois chegou no Senado. Teve uma eleição que você perdeu, que foi a única, que foi em 2014. E eu queria te perguntar, sempre quis te perguntar isso, Eduardo, qual o maior aprendizado daquela eleição que você quase ganhou em 2014? Primeiro, acreditar, porque era uma eleição adversa, né? Mas também a gente fez com bastante respeito. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a senadora Cátia Abreu, tive com ela dias atrás, a gente sempre teve uma relação cordial, e foi uma disputa muito acirrada, foi uma disputa em que foi destacado muito a questão das pesquisas eleitorais, mas para mim não faltaram 3 mil votos. Para mim, nós tivemos lá 278 mil votos que precisavam ser cuidados. E a gente procurou cuidar, tanto é que na outra eleição a gente ganhou. Então, a vida é assim, a gente ganha, perde, é preciso sempre manter o equilíbrio, porque na disputa já está certo, alguém vai ganhar, alguém vai perder, então não teve trauma nenhum, e teve uma lição de que a gente precisava lapidar algumas coisas, deixar mais claro a nossa intenção política. Nós fazemos o mandato de senador e já fizemos deputado federal com algumas coisas diferentes, sempre com iniciativas diferentes, mas que são tão simples, né? Tão simples e tão importantes, como é o caso da Universidade da Maturidade, como é o caso da nossa parceria com a Fazenda Esperança, com o Hospital do Amor, um grande programa agora que eu estou tentando aí ajudar, vou ajudar também o governador Vanderlei, porque é uma intenção dele também. Nós precisamos conectar o Estado. Existem muitas áreas com desertos tecnológicos. Você não tem ali o sinal de internet ainda, você não tem. Tenho ouvido muito o governador falar nisso. Como sou presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital, movendo alguns pontos muito fortes para que a gente apresente, dentro de poucos dias, um grande programa de acesso e cidadania, principalmente nessa área digital, às pessoas que precisam no Estado. A gente conhece muito bem a sua trajetória política, quem acompanha a política do Tocantins, como eu falei agora da sua trajetória, mas, Eduardo, tem o Eduardo Pessoa, né? O Eduardo amigo, que para os irmãos é Duda, que para alguns amigos é o apelido de pirata. Na sua trajetória pessoal, qual o episódio da sua vida que mais te desafiou até hoje, que exigiu maior superação do ser humano Eduardo Gomes? Não, eu acho que dos momentos alegres, dos momentos tristes, né? O nosso maior desafio foi a Sara, né? Meu e da Carla e da família toda, mas também foi uma lição. Acho que através da Sara a gente conseguiu mudar a vida de milhares de pessoas, não só aqui, como no Brasil. Como, por exemplo, o projeto Cris Down, que até hoje em Brasília atende crianças com síndrome de Down. E a militância nossa nessa área de acessibilidade e de inclusão de pessoas com deficiência, ele é um trabalho absolutamente apolítico. A gente nem fala muito sobre isso, porque o meu voto é completamente vinculado. Qualquer causa no país que dê mais acesso às pessoas que mais precisam, e principalmente as famílias de baixa renda, tem o meu trabalho e a minha dedicação exclusiva. Isso tudo é um legado da Sara. Então, as pessoas
costumo dizer, quem passou pelo drama que a gente passou sabe, a concepção nossa sempre foi diferente. Deus não tirou a Sara da gente, ele emprestou a Sara para a gente durante 3 anos e meio e ela mudou a vida de muita gente. E está mudando, vocês transformaram esse luto numa luta Sim. E uma forma de beneficiar outras crianças também, né? Exatamente. Muito bacana. Outra curiosidade que essa eu sempre quis te perguntar, gente, essa eu sei. Você é um cara terrestre, anda muito mais pela via terrestre, não gosta muito de avião, parece que teve uns episódios aí. Você tem medo de avião? Conta Não, pra gente, o que tem por trás disso? Não é medo, é um certo incômodo, mas mesmo assim, eu acho que pouca gente no estado do Tocantins voou tanto quanto eu voei. Olha só. Acontece que nós tivemos alguns episódios, e depois disso também, meio que ficou muito claro que eu voava um pouco à toa. Eu acho que tem muita gente que voa à toa, né? Em política, de vez em quando, pegar a estrada, você tem que entender que durante muitos anos, quando a gente está na atividade política no mandato, se você não pegar a estrada, você não consegue ir no povoado e no distrito entre uma cidade e outra. E a gente pôde fazer isso várias vezes. Amanhã mesmo vou fazer isso, vou a Campos Lindos, vou passar em mais 5 municípios. Estou voando, né? Voo pouco, né? Mas não chega a ser um problema irremediável. É claro que todo mundo que entende um pouquinho de segurança sabe que o avião é muito mais seguro. Sim, sim. Mas eu entendo também que andar com prudência por terra, a gente vai cruzando esse Tocantins e buscando novas notícias. Tem muito desafio nessa área de infraestrutura, aí a 235, a 101. Então, não chega a ser um problema insolúvel, né? Mas Entendi. eu sempre fiz a preferência por pé na estrada. Tá certo. Senador, qual a diferença do Congresso que o senhor liderava na gestão Bolsonaro para esse Congresso de hoje? Bom, primeiro, graças a Deus, a gente não tem pandemia, né, nesse momento. Nós temos muitos problemas, problema climático do Rio Grande do Sul. Me solidarizo com as famílias dos gaúchos do estado do Tocantins, que têm parentes no Rio Grande do Sul. Acabei de fazer ontem a destinação de R$1 milhão na área da saúde para o Rio Grande do Sul. Os 81 senadores fizeram, portanto, eu acho que a bancada do Tocantins também. Está todo mundo solidário. Mas a pandemia foi algo inédito, que não acontecia, que não tinha acontecido até então. Então, como líder do governo no Congresso Nacional, eu entendi que era um momento de união e que era preciso tocar o país. E fiz isso no Congresso com apoio de muitas pessoas, inclusive da oposição. Acho que o diálogo naquele momento era mais tranquilo e o país era menos polarizado. Hoje, mesmo colaborando quando eu sou convocado, pelo líder Randolph, pelo líder Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, os líderes que estão lá, eu não sou mais líder, né, eu continuo ajudando de uma outra maneira, eu vejo que a confusão no Brasil entre a atividade política e a comunicação é uma coisa muito forte. As pessoas têm hoje a mania, né, e isso é uma coisa terrível, de colocar no computador ou no post ou na rede social aquilo que não teria coragem de falar pessoalmente. Eu acho que isso é uma regra básica. As pessoas precisavam aprender. Se eu estou postando, eu preciso ter caráter, vergonha na cara para fazer isso frente a frente. Como é que a gente está aqui frente a frente com a Maju. Sim. Então, acho que esse é um defeito da tecnologia, das pessoas se protegerem digitando e não ter a mesma coragem de falar, às vezes uma crítica, às vezes um elogio, diretamente olhando no olho. Então, isso na política tem feito falta, está fazendo falta. Por isso que um governo, como é o governo hoje do presidente Lula, precisa de interlocução com seus próprios aliados, porque o país, afinal de contas, o mandato é só de 4 anos. Então, existem coisas no mandato que precisam atravessar de um mandato para o outro. E sempre que a gente pode, a oposição tem colaborado. De verdade, nesse momento aí, a gente tem ajudado, mas quando o governo quer se atrapalhar, é difícil concorrer com o próprio governo, fazendo oposição para o governo. Então, essa é uma crítica construtiva. O líder Jacques Wagner é um grande amigo, mas a gente tem visto de perto a dificuldade. O governo está se comunicando mal e muita gente hoje está deixando a vida real pela vida digital. E isso dá um trabalhozinho para fazer as coisas andarem. Está faltando habilidade política, na sua visão? Eu acho que falta um pouco de presença humana, né? Emocional, direta. Né? Mas não é só no Brasil, é em Palmas, no Tocantins, em todo lugar. Quando você vê um problema político muito grande,
é porque as pessoas fizeram opção por mandar recado, por digitar, e esquecer de conversar com a pessoa, pegar um telefone, ligar, ir na casa, conversar frente a frente. É isso. Entendi. Entendi. Hoje, o Congresso vive um momento ímpar com relação a algumas pautas e você está no centro de uma das principais delas, que é a questão da inteligência artificial. Preside a Comissão de Comunicação e Direito Digital e, uma coisa interessante, ganha repercussão internacional com essa sua atuação aí, ouvindo todos os setores, todos os segmentos. Queria que o senhor nos contasse como é que estão essas tratativas e articulações aí para essa discussão da inteligência artificial. Tem sido uma experiência muito boa, porque eu nunca fui muito praticante, né? Eu não sou dessa geração digital, sou da geração analógica, né? Mas mesmo assim, eu fiz a opção por ouvir as pessoas, deixar a primeira medida quando eu assumi a relatoria foi assumir também a liderança do ranking de crítica. Eu sou o maior crítico do meu próprio relatório. Por isso que permanentemente a gente coloca sob consulta. Se você critica a regulamentação da inteligência artificial no Brasil hoje, toda a nossa equipe entra em contato imediatamente, não entra para reclamar, entra para pedir sugestão, pedir texto, discutir e avançar no relatório. Então, para discutir inteligência artificial, é preciso ter inteligência emocional. A gente está vivendo num mundo hoje de transformação, a relação com a inteligência artificial vai movimentar e vai mudar a relação de emprego, a relação com saúde, a relação com segurança. E existe sempre uma tendência de que a divulgação sobre os malefícios da inteligência artificial sejam maiores do que os benefícios. Isso não é verdade. O problema é que o que é notícia é sempre aquilo que é um pouco mais negativo, porque dá mais pulso, porque dá mais repercussão. E, na verdade, nós não vamos fugir desse assunto. A inteligência artificial é um assunto global. Sim. E eu descobri, né, eu tenho essa convicção, de que nesse assunto o menor risco é correr risco. Porque quando a gente não corre riscos, a gente compra risco dos outros. A gente vai chegar no momento que, se a gente não melhorar a nossa relação com inteligência artificial, nós vamos absorver tudo que está sendo feito pelo mundo, vamos perder mercado, vamos perder empregos e vamos ficar completamente sem noção da realidade sobre aquilo que está se transformando na vida das pessoas. Entendi. Cerca de 1,5 bilhão em recursos destinados para todos os 139 municípios, cerca de 1.000 máquinas, veículos e implementos, 70 milhões só para o Hospital do Amor. O senhor tem uma marca de números aí destinados para os municípios, assim, que o coloca como o maior carreador de recursos da história política. Como é que o senhor encara isso e como é que o senhor consegue ter esse trabalho de conseguir atender com tantos recursos os municípios? Bom, eu acho que isso é fruto também de um trabalho que a bancada federal vem fazendo historicamente, desde o começo do Estado, nos 36 anos do Estado. Quem por lá passou, os senadores, eu destaco aqui o nosso saudoso João Ribeiro, mas também os outros senadores que passaram por lá, deputados federais. Na atual conjuntura também, a Dorinha, a senadora Dorinha, que é a nossa coordenadora de bancada, o deputado Gaguinho, o deputado Vicentinho Júnior, a nova bancada que está aí. Quer dizer, todo mundo muito ligado em liberar recursos para o município. E uma evolução, né? O Gaguinho, por exemplo, foi relator das emendas impositivas, que hoje fazem com que todos os parlamentares do Tocantins tenham recursos diretos para colocar no município. E também um pouquinho de mudança da postura dos prefeitos. Aqui eu mando um abraço para o Diogo Borges, presidente da ATM. A ATM foi muito influente nesse processo. Foi através da ATM que a gente conseguiu, por exemplo, trazer a Codevasf para o Tocantins, que tem mais de 700 milhões de reais já realizados em obras e equipamentos, e essa grata surpresa que é o projeto Calha Norte, que faz um trabalho aqui liderados pelo general Poti, de treinamento, de esclarecimento. Então, os prefeitos e prefeitas foram fundamentais nessa nova postura de trazer recursos. E a gente só deu um toque diferente porque não há diferença no nosso gabinete com relação a partido do prefeito. E, principalmente, Manju, que é uma coisa importante, o terceiro setor, que a gente está tentando melhorar o tratamento do gabinete para o desenvolvimento de parcerias com o terceiro setor, que é fundamental. Então, as universidades federais, todo dia eu chamo a atenção para que a gente acorde para essa realidade. Muitos estados brasileiros não têm 2 universidades federais. O Tocantins tem 2 universidades federais. O presidente Bolsonaro sancionou
e colocou em prática a instalação da Universidade Federal do Norte do Tocantins e tem a UFT, que é uma grande parceira. Então, eu chamo sempre a atenção para isso, porque trabalhar com as instituições, com os grupos, com as comunidades, todas dos povos originários agora, com quilombolas, aldeias indígenas, a gente tem um projeto absolutamente inédito no Brasil com a Embrapa, na área de piscicultura e agricultura, né? Que são os tanques lá da aldeia em Tocantina. Então, assim, inovação. A gente, por isso que chegou nesse volume, vai aumentar, porque os outros parlamentares também estão fazendo o seu trabalho. Ontem mesmo liberamos recursos para a Defensoria Pública, numa parceria inédita que já levou o centro de atendimento para mais de 20 municípios, com a Defensoria levando a possibilidade de direito a advogado para as pessoas que mais precisam. Sim. Então, são muitas coisas. A gente só precisa ter desprendimento para entender que a relação política ela não é na hora do anúncio, ela não é na hora de assinar uma intenção. Ela é quando você consegue concretizar, como é o caso da UMA, que já faz agora 18 anos. Então, sabe, é muita coisa. Agora a gente conseguiu, agora com o setor privado, recursos, foi selecionado aí com o Banco Itaú, se eu não me engano. A UMA vai ter um curso de educação financeira intergeracional para os idosos e para os jovens, tudo isso com um recurso que não é nem do governo federal. Então, há uma parceria permanente. Certo. Agora a gente tem uma preocupação que a gente está trabalhando sem divulgar, que você sabe disso, que é para dar uma melhor condição para a pauta de cuidados animais no estado inteiro. Então, são vários projetos. É só continuar sonhando, projetando e realizando. E existe um déficit ainda grande do nosso mandato que a gente precisa resolver, mas, embora a gente já tenha feito alguma coisa, com patrocínio de filmes, mas ainda falta uma ação cultural forte com os artistas locais, com os artistas tocantinenses. A gente tem ainda tem essa falha que é preciso corrigir. Eu tenho conversado com o secretário de Cultura, Sebastião Pinheiro. A gente precisa intensificar mais. Esse ano é um ano que a gente quer fortalecer essa pauta. Já fizemos alguma coisa agora nesse orçamento, com aquisição de veículos e tudo, mas a gente precisa dar uma sacudida forte na cultura tocantinense por parte do nosso gabinete, e a gente vai fazer isso. O governador já tem feito muita coisa, porque recriou a Secretaria da Cultura, que é importante, e a gente precisa acelerar mais essa pauta aí. Sobre os recursos, senador, tem uma maturidade política muito grande envolvida aí, né? Porque a gente sempre vê, às vezes, casos de políticos, que não é o seu, que indica o dinheiro, mas exige ali a fidelidade política do prefeito ou da prefeita, né? Então, desse volume grande de recursos que o senhor tem destinados aí, também o senhor não faz vinculação política, digamos assim, exigências políticas em cima disso. É porque eu acho que, no final, quem vincula ou não vincula é a população. Então, por exemplo, nós temos 2 obras importantes em Taquarussu, né, que é o Centro Cultural e o Centro Gastronômico. Eu acho que vai ficar para o resto da vida marcado que a gente ajudou, está fazendo. Uma obra de intervenção urbana popular que está acontecendo hoje em Palmas é a modernização do Parque César, que é um recurso nosso também. Então, assim, o político fica falando muito. Assim, eu acho que vai valer mesmo e é preciso ter isso, né? Às vezes falta isso também, é o reconhecimento para você falar de onde veio o recurso, porque a gente fica estimulado e a população tem a informação correta. Entendi. Ruim é quando você coloca o recurso e existe ou o silêncio, que é maldoso, né? Isso chega a ser crime, ou quando há informação errada, que é pior ainda. Você coloca um recurso que a pessoa finge que não sabe de quem é e ainda induz que não seja daquela pessoa. A gente acho que é um aprendizado. No estado inteiro a gente tem obra, graças a Deus, nos 139 municípios, alguns várias vezes. No próximo ano a gente inicia um programa de prestação de contas definitivo sobre o mandato, sobre o que a gente está fazendo. Agora, é bom destacar, não é uma coisa que a gente faz sozinho. Os parlamentares, os deputados federais têm feito isso, e tem acompanhado também que há muita ação direta também da Assembleia Legislativa, dos 24 deputados estaduais, deputados e deputadas que vão fazendo esse trabalho. Ou seja, no Tocantins, se a gente conversar mais, tiver civilidade, conversar bastante sobre os problemas do Estado,
e projetar 3 eleições para frente, falta gente para os cargos. Então, tem hora que eu não entendo tanta briga, tem hora que tem briga que é... E nisso eu ressalto aqui o papel do governador Wanderlei, que tem tocado aí a sua agenda de maneira muito serena, uma sinalização boa para o futuro. Eu acho que uma certeza eu tenho. Daqui a algum tempo não estarei mais aqui nessa cadeira como senador. Outra pessoa estará no meu lugar. Várias pessoas vão fazer mandato de deputado federal, de senador, de deputado estadual, de prefeito. É só ter menos ansiedade e mais preocupação com o Estado. A gente precisa voltar a planejar e começar a discutir o Tocantins 2050. Como é que vai estar o Tocantins 2050? É verdade. Concordo. Essa ponte que foi entregue essa semana de Porto teve uma articulação sua na questão na busca do recurso para conseguir o financiamento. Temos a adutora lá em Novo Alegre, que é uma obra histórica. Parque Júnior Coimbra, a maior obra de lazer da região do Bico, o próprio Parque Cezamar, essa revitalização aí. O padrinho do Hospital do Amor, como o Henrique Prata gosta de falar, né, o político que maior apoia. Tem a UMA. Ou seja, você já tem feitos históricos consolidados no seu mandato. Mas, senador, qual é o maior legado que esse seu primeiro mandato quer deixar para o Tocantins? Bom, primeiro que é possível ganhar protagonismo nacional, com responsabilidades nacionais. A gente foi para a mesa várias vezes do Congresso, assumimos relatorias importantes, como é o caso da inteligência artificial agora. Uhum. E por que isso? Porque toda vez que chegar um jovem tocantinense, for ao Congresso Nacional, que encontra lá uma plaquinha com o nome de algum tocantinense, recentemente o Vicentinho Júnior assumiu a presidência da Comissão de Agricultura, a senadora Dorinha tem vários feitos na área de educação nacional, como relatora do Fundeb e tudo. Eu acho que tudo que a gente puder cavar de espaço nacional vai interferir, vai ser legado positivo para as futuras gerações de políticos. Quando alguém vai na Câmara dos Deputados e fala, pô, mas então passou por aqui o Eduardo Gomes, foi primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Tudo isso é importante. O Aguinolin foi presidente da comissão. Então, assim, são as gerações que vão passando e observando, né? Afinal de contas, lá no Congresso Nacional, para começar tudo, né, nós tivemos um deputado federal que criou o Estado, que é o governador Siqueira Campos. Então, tudo isso inspirou. De repente, naquele momento da minha vida lá, foi importante tê-lo lá como um parlamentar que criou um Estado, o único do Brasil que foi criado pela Constituição. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre política e eleições, né? Conversar um pouquinho aqui. Você preside o PL, eu quero saber, já se recuperou da vinda do Bolsonaro? Porque o homem andou, né? Ele dá trabalho, mas é bom, porque foi uma movimentação espontânea. Nós tivemos em alguns lugares sem nenhum aviso da presença dele. E foi importante a civilidade. Mesmo quem pensa diferente, o tratou com respeito, porque não é possível que ele vá num lugar que só tem eleitor do Bolsonaro. É evidente que tinha eleitor de outras correntes políticas. Mas houve uma hospitalidade, um respeito, não tivemos nenhum incidente. A Michele Bolsonaro fez um trabalho maravilhoso durante 2 dias, reunido demonstrando a necessidade de força da mulher na política. Então, fez um workshop, um trabalho diferenciado, que foi muito elogiado por todo mundo que participou. E, por outro lado, o capitão veio para fazer aquilo que sabe fazer, né? Conversar com as pessoas, colocar as suas ideias. Então, foi um movimento muito importante, muito bom, e a gente está com mais algumas outras coisas programadas aí para os próximos 2 meses, né? O PL tem feito uma pré-campanha no Estado muito serena, não se ouve briga política nos municípios, a gente está procurando levar com tranquilidade, porque entende que é o maior partido do Brasil, tem o maior tempo de televisão, o maior espaço para crescimento, e para a gente alcançar isso com qualidade é preciso trabalhar de maneira muito tranquila, muito serena e muito determinada. Senador, você é sempre muito determinante nas eleições em Palmas. Em 2020, você foi um dos principais cabos eleitorais e organizadores da campanha da Cíntia. Seu irmão André é vice. Hoje, em 2024, 4 anos depois, a gente sente e observa uma relação distante e diferente. Você se arrepende de ter apoiado a Cíntia? Não me arrependo, porque entendo que naquele momento nós víamos saindo de pandemia, havia assumido a prefeitura, havia um cronograma de obras e uma centralidade de benefícios para a cidade estavam muito claros. Não quer dizer que isso foi mantido, porque hoje a gente tem problema no transporte, tem problema na própria condução, né?
O mandato é da população. Quem manda na cidade é a população. Então, quando você nega um serviço por capricho ou você faz qualquer tipo de atitude de maneira personalista, aí vem aquela sentença fatal que é o fim do mandato. Acaba para mim, acaba para todo mundo. Entendi. Então, as pessoas precisam entender que no mandato precisam construir um dia após o mandato. Eu sempre pensei desse jeito, fiquei 4 anos fora do mandato com muita tranquilidade, de cabeça erguida. Então, não me arrependo, mas entendo que hoje nós temos uma opção muito melhor. Você vê ingratidão política da Cíntia com relação a você? Não, porque eu não tinha essa expectativa. Nunca pedi um emprego, nunca pedi. Eu tenho expectativa com a cidade. Então, não vejo ingratidão. Ninguém pode. Você não pode reclamar de ter negado uma coisa que você não pediu. O que eu peço é planejamento sobre a cidade, a responsabilidade que é governar uma capital. Então, quando as pessoas falam, você confia? Não, eu entendo que a confiança está atrelada a compromissos, a quem cumpre compromisso, a quem cumpre palavra. Então, diante disso, no novo quadro que se apresenta, Sim. a gente tem candidato, está decidido com candidato, sem demérito nenhum aos outros candidatos. O que a Jana tem diferente e por que agora você está nesse projeto aí? Então, ela não precisa ter diferente, ela precisa ser igual à população. É isso que tem ficado cada dia mais claro, porque veio daqui, começou a sua carreira política há pouco tempo, mas trabalhou no comércio, mãe, empresária. E uma coisa especial, eu fui presidente da Câmara de Palmas 2 anos. Saí da Câmara de Palmas, apoiado pelos meus colegas, para ser deputado federal. E ela foi presidente durante 2 anos. Curiosamente, pouca gente fala disso, a grande maioria dos vereadores que estiveram com ela na presidência da Câmara estão com ela na campanha. Então, significa que há um cumprimento de palavra, existe um trabalho que foi feito durante os 2 anos da presidência dela, que leva as pessoas a confiar de que ela também fará isso na sua etapa, se porventura vier a ser prefeita de Palmas, que é o que está se buscando agora. Então, não tem drama na política, tem muita gente que inventa drama, que inventa história, que conta Netflix, né? A política é uma coisa normal. Olha, eu quero ser senador, eu vou ter o julgamento do meu mandato daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos as pessoas do Tocantins vão dizer, o Eduardo foi um bom senador ou foi um mau senador. É simples assim. Então, o que aconteceu com a Jane é que ela foi vereadora, presidente da Câmara, com 2 anos, colocou a sua capacidade política sob julgamento e recebeu a maior votação da história para uma deputada estadual. E agora lidera as pesquisas, deve ser por isso também. Qual foi o efeito, senador, ou impacto, digamos assim, eleitoral dessa agenda que vocês fizeram do Bolsonaro, da Michelle, para a pré-campanha da Jane nesse momento? Bom, eu só chamo a atenção para um fato real e absoluto de que hoje nós temos o governador de São Paulo, o maior estado do Brasil, a maior economia da América Latina, o ex-ministro Tarcísio, que foi apoiado pelo presidente Bolsonaro. Existe hoje uma exigência do eleitor, uma busca do eleitor por novos padrões políticos, e isso fez com que o Bolsonaro tivesse quase 50% dos votos, e se a eleição fosse hoje, ganharia a eleição de lavada. Todo mundo sabe disso, as pesquisas mostram isso. Apesar de muita perseguição, muita incompreensão, o eleitor tem se mantido fiel. É evidente que aquelas pessoas que simpatizam com o Bolsonaro nessa região e nesse estado mostraram a sua manifestação de apoio e sabem que a Jane tem o apoio dele aqui, é evidente, é claro, está muito na cara. Ela é candidata do PL, tem feito o trabalho dela, né? É o que eu disse, sem demérito nenhum aos outros candidatos, todos têm qualidade, todos se conhecem. Palmas é uma cidade que todo mundo se conhece, então é só tocar com respeito, cada um defende a sua bandeira, sem drama, sem novela, sem mimimi, vamos trabalhar. No dia que abrir as urnas, o resultado estará muito claro, a gente tem que respeitar e tocar a vida. Senador, a gente tem visto nos últimos meses, principalmente, mais evidentemente, o governador Wanderley Barbosa muito próximo a você, nos discursos, no seu aniversário, quando ele declarou em exclusiva à Gazeta que já votou em você várias vezes e quer votar de novo. Aí em Marianópolis, ele foi lá e falou de novo. A gente nota que vocês estão bem conectados, né? Por outro lado, o Wanderley tem dito, de uma vontade pessoal dele, de não disputar a eleição em 2026. Como é que você vê essa decisão dele, você como aliado político? Bom, eu vejo assim, primeiro, para me aproximar do Wanderley, eu tinha que ter me afastado. Eu nunca me afastei, a gente sempre foi amigo. Sim. Eu apoiei um outro candidato, né, que não ganhou a eleição, mas que continua sendo meu amigo também.
E trabalhei desde o primeiro dia em que o governador Wanderlei tomou posse, independente disso, inclusive num mandato de passagem, um mandato provisório, o nosso gabinete sempre esteve aberto para ele. E ele sempre procurou o que é importante. Então, o governador Wanderlei mudou completamente a relação do governo do Estado com a bancada federal. Todos os parlamentares, praticamente, colocaram recursos do Estado. Isso é um talento, né, um mérito dele. Então, independente disso, quem afina e quem aproxima e quem melhora a sintonia dos políticos é a ação. A nossa ação está sendo conjunta. Eu vi o que ele fez agora para a Polícia Militar, os novos concursos, a valorização do funcionário público, isso tem que ser reconhecido. Então, não é porque eu não disputei, que eu não apoiei, que eu não vou reconhecer a agenda. A agenda é de pegar um estoque de passivos com os funcionários do Tocantins e resolver enfrentar. É o que ele está fazendo. Então, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio. E eu tenho certeza que, se sair do governo para ser candidato a senador, ganha a eleição. Então, assim, essa decisão de se sair ou ficar é uma decisão pessoal, mas ele já sabe o que eu penso sobre isso, né? Ele tem feito um trabalho diferenciado, principalmente, e aí foi quando houve uma má interpretação, quando eu digo que o governador Wanderlei ele é o governador mais presente nos municípios tocantinenses com os prefeitos e com os municípios, é porque é verdade. A notícia que eu tenho, porque amanhã estarei com ele numa agenda, é que vai percorrer mais de 10 cidades no final de semana. Isso é um fato. Aí como é que você muda isso? Agora, com relação à amizade, não, que a nossa amizade nunca foi abalada. A gente sempre se respeitou, sempre houve respeito na nossa relação, e a gente também está passando do tempo de ficar arrumando confusão, né? Eu acho que durante a minha vida política, eu não vou ter problema mais com as pessoas que me conhecem e que eu conheço. Ninguém vai arrumar para mim um defeito novo, uma virtude nova. Eu acho que está bom, a gente vai tocando, vai trabalhando, é isso que vai contar. Falando dos maiores colégios, você que está nos acompanhando aqui, Palmas, você apoia a Jana, de governador ainda não se manifestou. Araguaína, você apoia o Wagner, ele está com o Jorge. Gurupi, você está com a Josi, ele até o momento se manifestou pelo Eduardo Fortes. Porto, vocês estão juntos lá no palanque do Toim. Em Paraíso, você apoia o Celso, ele apoia o Damaso. Ou seja, nas maiores cidades, na maioria, vocês vão estar em palanques diferentes. Como é que você pretende tocar essas diversidades locais aí, politicamente? Bom, com respeito, porque até os candidatos que eu apoio, eu não vejo neles animosidade pessoal contra o governador Wanderlei. Em especial, mais próximo aqui, Paraíso, que eu tenho ouvido e que eu tenho certeza que faz parte da índole e do caráter do prefeito Celcinho, é ter uma excelente relação com o governador, assim como eu tenho uma excelente relação também com o Damaso. Então, assim, a gente se conhece, nós somos amigos. O caso do deputado Eduardo Fortes é meu amigo pessoal. Ajudo o trabalho que ele faz lá também, dentro do possível, né? O trabalho que ele realiza, o trabalho social, e ajudo, né, a gestão da prefeita Josi, quem eu já apoiei na eleição passada, vou apoiar novamente agora, porque entendo que ela tem vencido muitos desafios. É uma mulher de fibra, uma mulher de garra, e que pode ter certeza, não espere outra coisa da Josi Nunes que não seja surpreender, né? E diferente do que muita gente diz, ela continuar liderando a cidade de Gurupi. Certo. Em Araguaína é um trabalho já antigo, né? O Wagner, que é meu amigo, que é o meu candidato, não é só o Wagner prefeito, é o Wagner amigo de 30 anos. Mas também, eu pessoalmente respeito o deputado Jorge Federico, ele é meu amigo. Então, assim, tocar a eleição, quando você coloca a eleição, a briga não está do lado. A briga é para convencer o eleitor de que você é melhor. Não quer dizer que você está disputando com a pessoa, você tem que ir apelar, até porque o eleitor não gosta disso. O eleitor já deixou claro que não gosta disso. É verdade, concordo. A pergunta que não quer calar, senador, muitas pessoas próximas a você, que acompanham sua trajetória, que o admiram, que o têm como referência na política, até porque você também é um dos cabeças do Congresso aí, junto com a senadora Dorinha e outros nomes nacionais, muitos alimentam a expectativa de ver Eduardo Gomes candidato a governador em 2026. Vai ou não vai? Bom, eu sou candidato à reeleição de senador e faço parte de um grupo político que não é só no aspecto do grupo, do partido, mas de um grupo político amplo que vai tomar decisões em 2026. O que eu posso dizer, diferente do que eu disse há 2 anos atrás ou antes, que eu tinha uma missão para consolidar o mandato de senador. Era um momento muito difícil, eu tinha uma responsabilidade
que era inédita para o estado do Tocantins. Afinal de contas, na história do estado do Tocantins, eu fui o primeiro a assumir uma liderança do governo no Congresso Nacional. Verdade. E num governo no país dividido. Então, eu tinha uma responsabilidade que era, além de ter uma responsabilidade do meu estado, eu tinha uma responsabilidade de função no Congresso Nacional. Aliás, logo teremos outra. Então, tinha uma função muito importante que eu talvez não pudesse deixar naquele momento. Hoje, a minha agenda é para reeleição, mas completamente à disposição do grupo. Eu vou tomar a decisão que o grupo todo tomar. Acabei de falar aqui que se o governador, porventura, repensar a questão de Senado, terá meu apoio, né, para senador, são 2 vagas. Também os outros colegas que estão disputando essa pré-candidatura, Gaguinho, ou qualquer outros amigos que o grupo definir que são os candidatos, nós vamos marchar juntos. Então, é muito isso. Só posso dizer o seguinte, qualquer que seja a convocação, hoje eu não trabalho pela convocação para ser governador, mas se tiver que ser chamado para ser governador, eu preciso estar preparado. Então, hoje já tem um olhar diferente, hoje eu já trabalho, a minha decisão está submetida ao grupo. Antes não estava. É um sonho do seu coração? Ser governador um dia? De todos os tocantinenses que fazem política. Quando você joga no time da sua cidade, o sonho é ir para a seleção brasileira. Né? Então, é evidente que em algum momento, assim que o destino determinar, e a gente precisa estar preparado para isso, será uma honra. Mas também é uma honra para mim não ser o governador, mas como senador ajudar o governador Vanderlei, que é o que eu estou fazendo hoje e o que eu fiz com os outros governos também. Entendi. Gente, a gente está gravando aqui, são quase 10 horas da manhã, não deu para trazer fisicamente aqui o Chambari, mas como é a primeira vez que você está participando aqui, não vai escapar, né? Dei assim uma leve escolhida em alguns nomes, e eu quero saber, com quem que você comeria ou não Chambari? Arrocha aí, Railson. Carlos Amasta, pré-candidato a prefeito de Palmas. Vai no Chambari? Com certeza. Grande amigo, uma pessoa preparada, governou a cidade por 2 mandatos, sempre tive uma relação muito boa com ele, com a Glo, com toda a sua família, não teria dificuldade nenhuma. Você teve influência na decisão do Amasta de disputar o Senado em 2022? Acho que todo mundo que estava na coligação teve. Era um quadro de divisão e uma eleição muito acirrada e que a professora Dorinha vinha fazendo um trabalho há bastante tempo, se preparou, tinha uma aliança muito forte com os municípios e ganhou, mas não quer dizer que quem perdeu a eleição não tem trabalho prestado no Tocantins. Entendi. Vamos ver? Presidente da Assembleia, Amélio Caires, presidente reeleito. Eu acho que esse vai ser mais rápido, porque eu estou indo ao Bico semana que vem. Então, está fazendo um trabalho muito bom de articulação, é um político que tem uma força local muito grande. Ainda hoje vou encontrar com o Antônio Dubá, seu irmão, que é prefeito de Augustinópolis. Família Caires lá tem um trabalho muito forte e com quem eu tenho uma grande amizade, dificuldade nenhuma, não. Amélio é visto como um dos nomes aí da base palaciana para disputar, quem sabe, uma vaga ao Senado. Como é que você vê essa cotação em torno do nome dele? Acho que é justo. Qualquer cidadão tocantinense que assuma 2 vezes, ou até uma vez a presidência da Assembleia, como Gaguinho foi governador, foi presidente da Assembleia, Vanderlei Barbosa saiu da Assembleia, o ex-governador Carles. Então, assim, a Assembleia tem muita força e ele é o líder hoje, já pela 2ª vez, da Assembleia Legislativa. Arrocha aí, Railson. Deixa eu ver. Prefeita de Palmas, sim. Tiver um Chambari no vovô ali, Chambari do vovô? Não teria nenhuma dificuldade, sem problema nenhum. Aí, se no Chambari e discutir gestão, é uma outra coisa, não teria dificuldade nenhuma. Certo. Vocês conversam por telefone? Vocês têm relacionamento político no momento? O normal, o de sempre. Se ela precisar, segunda-feira, resolver alguma coisa da prefeitura e ligar no gabinete, sabe que pode encontrar um senador à disposição. Tá certo. Vamos lá. Cátia Abreu, ex-senadora, vai um chambarizinho? Sem nenhum problema. Já comi algumas vezes chambari com a Cátia, tive com ela algumas semanas atrás. Está fazendo um trabalho hoje no governo federal, mas como consultora de algumas empresas estatais, mas também desenvolve um trabalho muito forte no Congresso, no trabalho de consultoria que ela vem fazendo. Então, não é difícil sempre encontrá-la, sem nenhum problema. Tá certo. Rocha, aí, ó, Ronaldo Dimas, ex-prefeito de Araguaína, tá no PL ali ainda, né? Tá no PL. Como é que tá vocês, a relação de vocês? Tivemos essa semana, somos amigos há 40 anos, continuamos amigos.
Não vou deixar ele fazer o chambari, que ele não é muito bom de chambari, não. Faz um peixe bom, ele é meio metido a cozinheiro. Mas é um amigo, um irmão, um grande profissional, uma pessoa que tem um nome cravado aí na política tocantinense. O Thiago foi um grande deputado federal, fez um grande trabalho no Congresso Nacional, sem nenhuma dificuldade. Qual o papel dele hoje na política estadual em Araguaína, na sua opinião? Não, eu acho que não é só em Araguaína, é no Estado. Ele foi candidato a governador, ficou em segundo lugar, né, teve muitos votos, conversou com o Estado inteiro, foi secretário de Estado, uma pessoa super preparada. Vejo o Ronaldo hoje como um político que deve ser respeitado, escutado, não tem nenhuma... Acho que o papel dele é como de qualquer outro político, ajudar o Estado. Ok. Rocha, Eduardo Siqueira Campos, pré-candidato em Palmas. Nenhuma dificuldade. É meu amigo há 40 anos, então assim, eu não mudo as minhas posições por conta de eleição, né? O que eu vou fazer? Nós temos uma vida junto. E hoje tem uma posição muito clara na eleição de Palmas, que não muda uma amizade de 40 anos, não faz sentido. Quem tiver com essa expectativa vai ficar seriamente frustrado. Entendi. A Rocha, olha aí o presidente Lula, é o chambarizinho? Para falar a verdade, o tanto de suco, né, e de caldo de cana, eu acho que não teria dificuldade nenhuma, até porque eu acho que eu já almocei algumas vezes com o presidente, quando eu era deputado federal, pelo PSDB, oposição ao governo Lula, como eu sempre fui oposição ao PT o tempo inteiro. Mas uma das providências do presidente Lula, quando assumiu em 2002, foi almoçar com todas as bancadas. Ronaldo Dimas estava presente nesse almoço. Sim. Ele é uma pessoa, conversa agradável, não teria dificuldade, não. De 0 a 10, uma nota para a atual gestão do Lula. Eu acho que está sem articulação, está precisando de uma ação maior. Eu acho que o brasileiro todo, mesmo aquele que não votou, como é o meu caso, que votei no presidente Bolsonaro, sou colega dele político, esperava que o governo fizesse alguma coisa, mas que também não destruísse o que está feito. Então, há um desequilíbrio fiscal, há uma crise de confiança em algumas coisas que deram certo, né? Principalmente na economia liberal. Eu estava vendo números essa semana, o programa de microempreendedor, que o presidente Bolsonaro colocou em ação, foi um programa que atendeu só mulheres, 14 milhões e 700 mil mulheres. Abriram o seu negócio, a lei de liberdade econômica, a lei de saneamento, que já colocou um investimento de mais de 300 bilhões de reais em saneamento no Brasil inteiro. Então, a gente esperava que... evidente que a gente não tinha muita expectativa, que nós apoiamos outro candidato, o presidente Bolsonaro. Mas a gente esperava que esse governo, pelo menos, não mexesse com alguns pilares de conquistas da população que estão nos preocupando muito. A questão fundiária no Tocantins é um problema. De 0 a 10? Eu acho que 5. Tá certo. A Rocha, o senador, seu colega, incomodado com as suas últimas falas, vai em chambari? Eu não acredito que estaria incomodado, até porque a gente sempre se tratou com muita cordialidade. Tive com ele em Paraíso agora na cavalgada. Não teria problema nenhum de comer um chambari com o senador Irajá. Ele andou se incomodando com os seus elogios para o Vanderlei. Eu acho, pois é, mas é uma coisa impossível da gente mensurar, porque qualquer coisa que ele fizer no Senado e fizer no caminho daquilo que a gente pensa, receberá um elogio também. Eu não acho que elogio... as pessoas também não podem confundir reconhecimento com puxa-saquismo. O que eu fiz foi um reconhecimento. Eu estou saindo nos municípios, encontro com o governador em tudo quanto é lugar, vejo que o pagamento, por exemplo, dos recursos vinculados aos municípios, dos 36 anos do Estado, o governador que cumpre com mais frequência essas obrigações é o governador Vanderlei. Vejo que, na questão dos funcionários, o que ele tem feito é resolvido passivo de 20 anos, de 15 anos. Isso é um reconhecimento, não é puxa-saquismo. Não preciso puxar o saco do Vanderlei, ele é meu amigo, não tem necessidade disso. Entendi. Foi. Para terminar aqui nossa entrevista... O Vanderlei não vai fazer chambari, não? Não, porque o Vanderlei já... É óbvio que vocês estão aí. Enfim, mas, senador, qual o futuro do bolsonarismo aí? Qual a sua projeção para 2026? O que a direita, o que vocês vão conseguir construir aí para 2026? Bom, olha só o que a gente tem de cenário hoje, né? A maior bancada do Senado Federal é a do PSD e a segunda maior bancada é o PL. Com as recentes filiações, nós vamos chegar ao mês de outubro agora novamente com uma maior bancada do Senado Federal. A maior bancada da Câmara dos Deputados é, de longe, a bancada do PL. Das 200 maiores cidades do país,
o PL e os partidos de centro-direita vão fazer, sem dúvida nenhuma, 70% a 80% dessas prefeituras. Então, está muito claro que o embate de 2026 estará ligado à sociedade brasileira que vem se movimentando. Isso não é polarização, isso é opção. As pessoas viram o que aconteceu aqui em Palmas. Em Palmas, o Bolsonaro venceu as eleições de 2022 por 60 a 40. Se as eleições fossem hoje, os números que a pesquisa indicam, daria de 75 a 22. Então, o que está acontecendo é que as pessoas têm tido um período de reflexão desses 4 anos, né, desses próximos 4 anos, que nós estamos na metade desses mandatos, avaliando o que foi feito no governo passado, daquilo que elas não concordam e daquilo que elas concordam. Então, nós entendemos que, pela gestão que está sendo feita em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, com o governador Caiado, então existe aí uma situação amplamente competitiva e a gente acha que esse grupo político vai ter sucesso nas urnas em 24 e em 26. Ok. Senador, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é corrida. Desejo sucesso na sua atuação política. Né? Você que está nos acompanhando aí, já curte, compartilha, joga lá no grupo do WhatsApp da família, no grupo do bairro, porque a gente está aqui para produzir conteúdo político com qualidade, com profundidade, para levar para vocês aí as várias nuances que movimentam a política do Tocantins. Senador, já tem data para sua licença? Eu devo fazer isso agora na entrega do relatório da inteligência artificial e mais 2 ou 3 matérias importantes. Então, o senador Gari Pacheco vai ficar lá um período e a gente vai se dedicar exclusivamente à eleição municipal e também, como é uma licença por interesse particular, né, que eu não tenho, graças a Deus, a minha saúde está muito boa, também vou aproveitar para repassar aqui todos os programas de parceria com as universidades, com a Federação de Indústria, programa na área do agronegócio, como é a questão agora das elevatórias da Lagoa da Confusão, um grande programa que o secretário Café está instalando agora de plantio de cacau, e também o nosso programa, que eu já tinha te falado, de acesso à comunicação das comunidades que estão, de certa forma, isoladas, os povos originários, quilombola. Então, será uma licença para trabalhar, a verdade é essa. Mas os companheiros políticos que estão assistindo aqui podem estar garantindo que você vai estar por lá nos municípios agora nessa pré-campanha e campanha. Como sempre estive. Abraçando a campanha dos companheiros. Como sempre estive e respeitando os adversários, que é principal também. Bacana. O Fabion, deputado estadual do PL, vai sair candidato a Tocantinópolis? Está confirmado ou não? Ele me comunicou a sua pré-candidatura, o partido está completamente fechado com ele lá. Olha só. A gente sabe que ele é o decano da Assembleia Legislativa, né? Mas como já foi prefeito de Tocantinópolis 2 mandatos, sentiu aí a vontade de disputar, tem todo o nosso apoio, e até mando um abraço para Tocantinópolis, onde a gente está fazendo uma bela orla lá, que é uma obra que a gente está fazendo lá, que é maravilhosa. Houve muito investimento no nosso mandato nos parques. Tem parque em Augustinópolis, que é o parque que leva o nome do pai do Amélio, né, que é o seu Santino, e tem outros parques em vários municípios tocantinenses. Nós fizemos uma opção boa pelo lazer e qualidade de vida para a população. Bacana. Para fechar, por último, quem te inspira na política? Bom, quem me inspira na política é Deus, porque a gente sabe que fazendo bem para as pessoas e sem fazer mal para quem disputa a eleição, a gente está cumprindo aquilo que Deus determinou, para todos nós sermos amigos humanos e pensar no melhor para as pessoas. Amém. Mais uma vez, obrigado, senador. Obrigada pela audiência. Muito obrigada por vocês que consolidam a Gazeta como o veículo de maior audiência, né, e credibilidade no Tocantins. Obrigado. Nosso trabalho aqui é para vocês. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Acompanhe as nossas outras entrevistas aqui no De Frente com o Maju. Hoje foi peso pesado, eu avisei, né? Mas é isso. Muito obrigada e não se esqueçam, gente. Antes de ser notícia, sempre, todo dia, a todo momento, tem que ser verdade. Um abraço!